O Império Acádio, 2000 anos antes de Cristo, foi o primeiro império centralizado da história, unificando as cidades-estado da Mesopotâmia. Fundado por Sargão da Acádia, o império expandiu-se do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo, consolidando uma vasta rede de comércio, unificação linguística e avanços militares. Fundação e conquistas. Sargão, o Grande, derrotou os sumérios e unificou a região em torno da cidade de Acade, impondo o primeiro sistema de domínio político centralizado da antiguidade, cultura e economia. Embora fossem um povo de origem semita, os acádios absorveram profundamente a cultura suméria, incluindo a escrita cuneiforme. A economia era baseada na agricultura fluvial, Tigre e Eufrates, e no comércio por escambo. Legado. Criaram o primeiro exército permanente e estabeleceram um modelo administrativo que influenciou todos os impérios mesopotâmicos posteriores. Declínio. O império ruiu por volta de 254 a.C., enfraquecido por crises políticas internas e invasões de povos nômades, como os gútios. O Império Novo, 1000 anos antes de Cristo, foi a Era de Ouro do Antigo Egito, compreendendo as dinastias 18, 19 e 20. Iniciou-se com a expulsão dos Hicsos e unificação do país, marcando o auge do poder militar, expansão territorial e florescimento cultural egípcio. O Império Novo começou com o faraó Amoses I, Ahmose I, que derrotou os invasores Hicsos e reuniu o Egito sob o comando de um faraó todo-poderoso. Seguiu-se uma fase de campanhas militares agressivas lideradas por Tutmés I e, posteriormente, Tutmés III, que expandiram as fronteiras egípcias desde a Síria e o rio Eufrates, no Oriente Médio, até a região da Núbia, no sul. Esta dinastia também foi marcada pela ascensão de Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar como faraó. Ela focou na diplomacia e impulsionou o comércio exterior com expedições lucrativas à mítica terra de Punt. Mais tarde, Amenófis III reinou num período de extrema riqueza e estabilidade, investindo pesadamente na construção e ampliação de monumentos colossais, como o Templo de Luxor. Poderio militar e tratados de paz, 19 e 20 dinastias. O poderio do império foi consolidado pela 19 dinastia, sobretudo com o famoso Ramsés II, que governou por 67 anos. Ele destacou-se pela intensa construção de templos, como Abu Simbel, e pela sua política de propaganda. Militarmente, liderou a famosa Batalha de Kadesh contra os hititas, o que culminou num dos primeiros tratados de paz documentados na história antiga. Economia e sociedade. Durante o Império Novo, o Egito tornou-se a maior potência econômica do mundo antigo. A riqueza baseava-se em tributos. Os povos dominados pagavam impostos, forneciam escravos, alimentos e artesanato. Comércio exterior. Intensificou-se a exportação de linho e papiro e a importação de madeira e azeite, especialmente com a cidade fenícia de Biblos. Mineração. A região da Núbia fornecia a maior parte do ouro que circulava no Egito, garantindo enorme fortuna à elite sacerdotal e aos cofres do Estado. Declínio. Após o longo reinado de Ramsés II e o governo ativo de Ramsés III, que enfrentou e derrotou os chamados povos do mar, o Egito começou a sofrer instabilidades internas, corrupção e perda gradual de territórios no Oriente Médio. A falta de evolução tecnológica, combinada com a diminuição das riquezas minerais, enfraqueceu o poder central dos faraós. O Império Novo chegou ao fim por volta de 1000 anos antes de Cristo, dando início ao terceiro período intermediário, uma época de fragmentação política e dominação por parte de estrangeiros. O Neo-Império Assírio, de 900 anos a 600 anos antes de Cristo, foi a última e maior fase da civilização assíria. Conhecido por sua formidável máquina militar e administração centralizada, tornou-se o primeiro grande império da antiguidade a unificar extensos territórios do Oriente Próximo, estendendo-se do Planalto do Irã até o Egito. Fases principais.
Ascensão de 900 anos a 700 anos antes de Cristo. Reis como Assurnazir-pal II consolidaram o território na Alta Mesopotâmia e transferiram a capital para Calhu, atual Nimrud, utilizando táticas brutais para subjugar vizinhos e cobrar tributos. Apogeu imperial de 700 anos a 600 anos antes de Cristo. Sob Tiglat-Pileser III, Sargão II e Assurbanipal, o império atingiu sua expansão máxima. Implementaram um sistema centralizado, deportação em massa de populações rebeldes e forte infraestrutura rodoviária. Colapso. Rápido a 600 anos antes de Cristo. Guerras civis e a exaustão dos recursos levaram ao enfraquecimento. Em 600 anos antes de Cristo, a capital Nínive foi saqueada por uma coalizão de babilônios e medos, culminando no fim do império. Cultura e legado máquina de guerra. Ficaram famosos pela eficiência e crueldade de seu exército, sendo pioneiros no uso combinado de infantaria, cavalaria e arqueiros. Biblioteca de Assurbanipal. Em Nínive, o rei Assurbanipal reuniu milhares de tabuletas de argila. Esse acervo preservou obras literárias fundamentais, como a famosa Epopeia de Gilgamesh. Administração. Para evitar rebeliões, utilizavam a política de reassentamento, que consistia em transferir povos conquistados para outras regiões do império. O Império Persa, ou Aquemênida, foi a primeira superpotência mundial, dominando o Oriente Próximo entre 550 a 330 anos antes de Cristo. Fundado por Ciro, o Grande, ele destacou-se pela expansão transcontinental e por uma administração inovadora, sendo eventualmente conquistado por Alexandre, o Grande. Administração e infraestrutura. Para gerir um território que ia do Egito à Índia, os persas criaram um sistema altamente eficiente. Satrapias. O império foi dividido em províncias comandadas por governadores, chamados sátrapas, supervisionados de perto por inspetores reais. Caminho real. Uma vasta rede de estradas conectava as principais cidades, permitindo o trânsito rápido de correios, tropas e comércio. Moeda única. A introdução do dárico, moeda de ouro e prata, facilitou a economia e a unificação comercial. Tolerância cultural. Respeitavam a cultura e a religião dos povos conquistados, em troca do pagamento de impostos e aliança militar.